Bom estarmos aqui nessa manhã, né? Que bom com esse clima gostoso, né? Deu uma melhorada aí, passou aquele calorão, não é? Que estava semana passada aqui com o ar aí no máximo que podia, e mesmo assim a gente estava sentindo calor. Hoje está fresquinho, está gostoso. Deus é bom, Deus é sempre bom, amém? Aleluia, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus. Você crê e recebe? Então antes de sentar, você vai virar aí para 2, 3, 4 pessoas e vai dizer para elas assim, ó: o meu Deus jamais falhou, o teu Deus não falha, viu? Lembra disso aí, lembra disso, não se esquece disso não, tá bom? Porque às vezes nós somos aí, de alguma forma a gente acaba sendo boicotado por nós mesmos, não é? Pode sentar, por favor, né? A gente acaba sendo boicotado, por quê? Porque nós não nos lembramos das ricas e maravilhosas promessas de Deus. Deus tem promessa para a sua vida. Você acredita nisso? Diga assim: Deus tem promessa para a minha vida. Meu irmão, Deus tem ricas e maravilhosas promessas. São tantas as promessas de Deus, né? Nós muitas vezes nos esquecemos. Ontem eu estive ministrando lá na Sião, e aí teve a ceia do Senhor. E que momento especial é a ceia do Senhor, né, irmãos? Que momento especial é a ceia do Senhor, porque Jesus disse: olha, vocês têm que fazer isso em memória de mim, vocês têm que lembrar. Sabe por quê? Eu acho, tá? Isso aqui é uma opinião do Claudinei, eu não vou além daquilo que a Bíblia diz, eu não posso ficar aqui, mas eu não posso ir além também, mas eu acho que Deus estava pensando assim, Deus estava falando assim: eles são esquecidos demais, eles esquecem das coisas, eu falo com eles e eles esquecem, então eu vou insistir. E aí Deus fez esse memorial, né? Porque a ceia do Senhor é um memorial, e Ele falou assim: e aí toda vez que eles participarem da mesa, comerem do pão ou beberem do cálice, aí eu vou falar assim para eles: lembra, não esquece. Meu irmão, será que tem algumas coisas aqui nessa manhã que Deus quer que eu, que você, que nós nos lembremos? Né? Deus falando comigo e com você, dizendo assim para nós, dizendo assim, ó: não se esquece disso não. Não se esquece das minhas ricas e maravilhosas promessas que eu tenho para você. Amém, povo de Deus? Se apega a isso aí. Se apega a essa palavra. Deus tem promessas maravilhosas, ricas e maravilhosas promessas. Não importa como você chegou aqui, escute, não importa como você está, não importa que de repente você entrou aqui e falou: puxa vida, está tudo dando errado para mim, as coisas estão tão difíceis. Queridos, eu quero que você foque agora, eu quero que você se lembre daquilo que Deus tem prometido a você. Ele é fiel, Ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Quando Deus diz algo, meu querido, pode se agarrar, pode se apegar, pode às vezes demorar. Pastor, demora. Às vezes demora. Sabe por que demora, irmão? Deixa eu dar uma dica para você. É porque alguma coisa está precisando mudar dentro de você. É porque Deus está trabalhando dentro de você. A questão não é o fora, a questão é dentro. A coisa tem a ver com você, a coisa tem a ver com algo aí, ó. Está precisando mudar alguma coisa. Deus está querendo trabalhar, Deus está querendo transformar, e às vezes, sabe, essa demora tem a ver com o trabalho que a gente dá para Deus. Parece que a gente resiste, a gente não quer romper, a gente não quer abandonar, a gente não quer, e aí Deus fala assim: puxa, né, eu estou aqui, estou trabalhando. A hora que você me responder positivamente, a hora que você deixar eu fazer aquilo que eu quero fazer na sua vida, fazer, preste atenção, olha aqui, fazer em você, fazer por você. Deus quer fazer em mim e em você, amém, povo de Deus? Você acredita nisso? Diga assim: Deus quer fazer uma obra em mim. Aleluia, Deus quer fazer uma obra em você. Deus também quer fazer por você. É tão bom quando Deus faz as coisas por nós, né, irmãos? Que a gente vê o agir dele, a intervenção dele, Deus indo à nossa frente, lançando o inimigo por terra. É maravilhoso. Quem se alegra com isso? Então, Deus quer fazer por você, mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você não sabia, embora eu falo muito sobre isso aqui, eu acho que toda semana eu estou repetindo isso, né? É porque Deus tem um propósito na sua vida, porque Deus quer fazer algo através de você. Você não está nesse mundo a passeio não, meu irmão, você está aqui com um propósito. Deus tem algo para fazer através da sua vida, e Deus vai usar você, por isso que Deus está trabalhando, é por isso que Deus está agindo em você. Só que a minha palavra de conselho nessa manhã, de verdade, né? Coloca amor nas minhas palavras. Não dá trabalho para Jesus, não.
No sentido assim, não endurece o coração. Vocês lembram Deus repetindo o tempo todo, povo, não endureça o coração. Mas que coração duro, que coração resistente. Vocês ficam endurecendo o coração. Vocês ficam o tempo todo, sabe, resistindo. E infelizmente, olha aqui, infelizmente, teve muitos, uma grande maioria, e eu quero declarar que você não vai fazer parte dessa maioria, em nome de Jesus, amém? Você não vai, ó, pega a palavra do Carlos lá, ó, não vai com a multidão, com a maioria não, tá bom? Em nome de Jesus, você não vai, porque a maioria deles, sabe o que aconteceu? Eles não abriram o coração, eles endureceram o coração, e eles morreram sem herdar a promessa. Eles morreram sem herdar a promessa. Isso é triste ou não é, irmãos? Misericórdia, diga comigo misericórdia aí nessa manhã. Fala assim, não, eu não vou endurecer o meu coração. Coloca a mão nessa pecinha aí, ó, nesse coração aí, fala, ô Espírito Santo, deixa eu endurecer o coração não. O Senhor vem, olha, imagina, Jesus estava mandando umas cartas para a igreja dele lá em Apocalipse, você lê lá capítulo 2 e capítulo 3, 7 igrejas, cada uma delas receberam uma carta, e todas elas, Jesus repetia a mesma coisa, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo fala para ele nessa manhã, fala, Jesus, me dá ouvidos para te ouvir, me dá um coração, Senhor, um coração aberto, um coração quebrantado, um coração contrito. A tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não vai resistir ele, pelo contrário, Senhor, que eu tenha esse coração, um coração disposto a te obedecer, um coração, Senhor, um coração inclinado para o Senhor, para a tua vontade, para a tua palavra, para aquilo que te agrada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos nessa manhã, que o Senhor, ó Deus, esteja agindo, sabe por quê? Porque eu creio que agindo o Senhor, ninguém impedirá, ninguém vai impedir. Senhor, age aqui, age em mim, age por mim, mas age através de mim. Senhor, age na vida do meu irmão, age, ó Deus, age pelo meu irmão, mas também age através dele. Senhor, levanta aqui, ó Deus, uma igreja, Senhor, um povo que está, Senhor, comprometido com o Senhor, comprometido com a tua palavra, um povo, Senhor, que se deixa ser transformado, que se deixa ser trabalhado, um povo, Senhor, que caminha contigo, que vê o agir do Senhor, que vê as vitórias do Senhor, que vê as intervenções do Senhor nas suas vidas, mas também, ó Deus, um povo que diz, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, gente que se deixa usar pelo Senhor, gente que se deixa, olha, eu vou até usar uma expressão, se deixa gastar para a glória do Senhor, gente que diz, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, usa-me, Senhor, para a tua glória, usa-me para o teu louvor. Deus, eu creio que o Senhor está aqui neste lugar, eu percebo, ó Deus, há um ambiente, há um clima aqui, ó Deus, muito maravilhoso, há uma presença aqui, Deus, que essa presença, Senhor, toque cada homem, cada mulher, cada jovem, as nossas crianças, ó Deus, Senhor, traz realmente um avivamento no nosso meio, aviva no Senhor, para que nós possamos andar na tua presença, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, para a glória e louvor do Deus Triniuno, Pai, Filho e Espírito Santo, todo povo que crê e recebe, diga amém, que esse coração esteja quebrantado na presença do Senhor. Pegue o santo livro aí comigo agora, rapidamente. Eu falei para vocês domingo passado que eu iria continuar e hoje terminar aquela mensagem que eu comecei domingo passado. Pegue aí Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, texto conhecidíssimo de todos nós aqui. Eu sempre faço questão de trazer esse texto, de fazer menção a ele, sabe? Porque assim, ele mexe demais comigo. Capítulo 9, a partir do verso de número 35. Quem lembra qual foi o tema da mensagem domingo passado? Quem que lembra? Diga comigo, o trabalho continua. Vocês não gostam dessas coisas, né, irmão? Se eu falasse assim, Deus vai te dar vitória, estava todo mundo aí, a mensagem foi Deus vai te dar vitória, né? Mas foi uma palavra tão, né? O trabalho continua, pastor, está chegando o final do ano aí, ó, estou querendo descansar, né? Estou querendo férias, estou querendo sombra e água fresca, né? Aí você vem com essa palavra, mas é algo que Deus tem queimado no meu coração e eu quero continuar e encerrar essa ministração que eu comecei domingo passado. Capítulo 9, verso de número 35, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, verso 35, eu sou apaixonado por esse texto, sei ele de cor, para você ter uma ideia, de tão apaixonado que eu sou por esse texto, né? Deus fala muito comigo a partir dessa palavra, né? Eu gostaria que você prestasse muita atenção agora, antes da gente ler o texto sagrado, diga comigo, a fé vem, diga toda a igreja, diga, a fé vem, pelo ouvir,
e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. E eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa manhã. Diga: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Então vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras, na versão da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas deles. Interessante isso, né? Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Diga comigo: boas novas do reino. Aleluia. Mas junto com isso, Jesus fazia algo além, Jesus fazia algo a mais. Ele pregava as boas novas do reino, a mensagem do reino de Deus, né? O evangelho são as boas novas, boas notícias. Jesus estava dizendo assim: ó, Deus decidiu, Deus está decidido a salvar vocês, a perdoar vocês de todos os pecados de vocês. Deus está decidido a buscar todos aqueles que estão perdidos, todos aqueles que quiserem, que abrirem o seu coração, que se entregarem. Deus quer resgatá-los, Deus quer transformá-los, Deus quer libertá-los. Aleluia, glória a Deus. Isso é boa notícia, não é, irmão? Não é? Jesus falou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar mesmo as boas novas, anunciar o ano aceitável do Senhor. Só que não é só isso não. Junto com isso ele falou assim: ó, devolver vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos, tudo isso. E é isso que Jesus fez, ó. Disse que ele pregava as boas novas do reino e curando, aleluia, todas as enfermidades e doenças. Quem fica impressionado com isso aqui? Porque está dizendo aí que Jesus curava o quê? Todas. Pastor, mas lá não tinha câncer? Bem provável que tinha. E Jesus curava, não é? Lá tinha paralítico, não tinha, sim ou não? E Jesus curava. Lá tinha cego, e Jesus curava o cego de nascença. Vocês lembram o cego de nascença? Quem lembra? Meu Deus, os discípulos ficaram assim, assombrados. Os caras caminhavam com ele, e eles ficaram assustados. Por quê? Porque ele era cego de nascença, ao ponto de eles falarem assim: ah, mas ele é cego assim por quê? Porque quem que pecou? Foi ele, ou foi a família dele, os pais dele? E Jesus falou assim: ó, tem nada a ver com isso, é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Aleluia. E Jesus curou aquele cego de nascença. Então olha isso, amados, Jesus estava curando todas as enfermidades e doenças. Isso aqui me chama muito a atenção, ó. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas. Sabe por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, ele disse aos seus discípulos: a colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Qual que era o tema da mensagem que começamos domingo passado, irmãos? O trabalho continua. Só que, ó a constatação aqui que Jesus está fazendo. Isso aqui é uma constatação. Ele observa um cenário e ele chega a uma conclusão. Ele constata que... Qual é a constatação que Jesus chegou? Era muita gente sofrida, muita gente necessitada, muita gente machucada. Ele faz uma comparação, ele diz: são como ovelhas sem pastor, ovelhas exaustas, ovelhas aflitas. É gente perdida, não é? E aí a constatação dele é essa, ele fala assim: a colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Diga comigo: os trabalhadores são poucos. Sabe, irmãos, ainda bem que esse texto não termina aqui. Jesus ele propõe uma forma de nós lidarmos com essa situação. A gente precisa encarar esse problema. A gente precisa lidar com esse problema. É um problema. O problema está diante de nós. Mas sabe, de verdade, o que faz a diferença na vida das pessoas? Me mostra uma pessoa de verdade. Me mostra uma pessoa e eu vou dizer para você o que aguarda ela, o futuro dela. Quais são as perspectivas que estão diante dela? Se eu ficar um tempo com ela, se eu bater um papo com ela, eu vou conseguir, de alguma forma, diagnosticar. Mas como você consegue fazer isso?
à medida que a pessoa ela lida com os problemas que ela enfrenta. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui nessa manhã. Problema todos nós temos. Problemas todos nós temos. O problema é que muita gente quer viver uma vida isenta de problemas. Uma vida, sabe, sem problemas. É possível, irmãos. É possível viver uma vida sem problemas, mas você sabia que tem gente que quer de todo jeito viver uma vida sem problemas. Tem gente que vem para a igreja, que está fazendo parte da igreja, porque a expectativa dela em Deus é essa. Não, Deus, me livra dos problemas. A Bíblia fala isso em algum lugar, irmãos? Não. Deixa eu te contar uma coisa. Se Deus te livrar dos problemas, Deus o livre. Deus o livre. Você vai se tornar uma pessoa fraca. Você vai se tornar uma pessoa que você não dá conta de nada. De nada. Uma pessoa fraca. É por isso que Deus não te livra dos problemas. Deus quer fortalecer você. Deus quer que você cresça. Deus quer que você ganhe tônus, força, musculatura. Sabe, às vezes eu tenho essa impressão que está nos faltando para mim, faltando para você, faltando para a igreja. Muita gente está faltando essa musculatura espiritual. É muita gente fraca demais. É muita gente fraca, irmãos. E Deus de alguma forma diz, não, eu não concordo com isso. É por isso que eu quero trabalhar na sua vida. É por isso que eu quero tratar com você. É por isso que eu estou trabalhando na sua vida. Eu quero te tornar um homem forte, uma mulher forte. A Bíblia diz, seja forte, seja corajoso. É isso que a Bíblia diz. Lógico, irmãos, que tem hora que dá um frio aqui na barriga, tem hora que embrulha o estômago. Já passei por situações nesses anos, irmãos, de ministério. Hoje bem menos, tá, irmãos? Mas por quê? Os problemas diminuíram? Pelo contrário, aumentaram. Eu mudei. Antes, qualquer coisa me desestabilizava. Qualquer coisa fazia isso aqui, embrulhava assim, sabe? Chegava a me dar ânsia de vômito. E eu falava, meu Deus do céu. Hoje não. Hoje problemas piores, maiores, eu olho para eles e eu faço o quê? Eu faço assim, ó, se Deus não agir, se Deus não intervir, se Deus não pôr a mão, eu não posso fazer nada. Então, Senhor, eu confio em Ti. Vamos junto? Vamos comigo, Senhor? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? E sabe o que eu tenho visto? Deus se mostrando fiel e poderoso, aleluia. Deus se mostrando como Deus que tudo pode. Aquele que pode todas as coisas, aquilo que é impossível para mim, é possível para Ele. Eu tenho visto. Então aqui esse texto vai mostrar isso para nós. Ó, Jesus está apresentando um problema, mas Ele não deixa a gente com a batata quente no colo. Ele fala assim, tem solução. Diga comigo, tem solução. Fala para o irmão que está perto de você, diga, tem solução, meu irmão. Tem solução. Tem sim. Mas qual que é a solução? Vamos ver qual é a solução que Jesus dá para nós? Ah, meu Deus. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu acho que a solução está se tornando um problema para mim e para você. Acho que o desafio está na solução. Nós vamos ter que vencer. Na solução, irmãos, que Jesus está propondo para nós, nós precisamos vencer uma outra questão que tem nos impedido de entrar nesse lugar. Que lugar que Jesus está apresentando para nós? Eu vou mandar trabalhadores. Eu vou levantar gente que se importa. Gente que se importa. Amém, povo de Deus? Gente que se importa. Sabe qual que é a declaração de visão aqui da nossa igreja? Quem que lembra? Somos uma igreja em células, que ama a Deus apaixonadamente. Precisamos de mais fogo, de mais paixão. Quero me apaixonar mais. Amém? Quem quer se apaixonar mais pelo Senhor? Sabe, ter o olhinho brilhando, acordar de manhã assim, já suspirando, falar, nossa, que saudade do Senhor, deixa eu ir para a presença dEle, que o Espírito Santo faça isso em mim e em você, amém? Que Ele gere isso em nós, que o Espírito Santo atrai os nossos corações para Deus, que nós sejamos verdadeiramente, que a gente declare isso até que aconteça, uma igreja que ama a Deus apaixonadamente. Só que a segunda parte qual que é? Uma igreja que se importa com as pessoas, e se importa de verdade, irmãos. Gente que estende a mão, gente que ama, gente que olha, né? Eu não lembro, porque eu preguei a mesma mensagem de manhã e de noite, só que eu lembro que uma ficou um pouco incompleta, eu acho que foi pela manhã. Na parte da manhã, quem estava aqui domingo passado pela manhã, eu cheguei a falar da parábola da história que Jesus conta do bom samaritano no culto da manhã? Não falei, olha aí, vocês perderam. Eu falei para o pessoal da noite, não é? Sabe, irmãos, lá, mas eu vou resumir para você. Né? Lá
Jesus ele está conversando com um doutor da lei, um homem assim muito sabido, né? Muito assim sabido. E aí ele chega para Jesus e fala: mestre, com aquele papinho deles de sempre, sabe? Aqueles pessoal do alto da sua sapiência, aquele pessoal assim catedrático, aquele pessoal assim, sabe? Os acadêmicos, né? E cheio de querer provar Jesus, colocar Jesus em testes, em pegadinhas. Então ele chega para Jesus e ele fala assim: mestre, o que eu faço? E ele não estava sendo sincero, disse que ele estava para testar Jesus, para provar. O que eu faço para entrar no reino dos céus? Como que funciona? E Jesus falou assim: é simples, guarda os mandamentos, a mesma coisa que ele tinha falado para o jovem rico, né? Aí ele falou assim: mas assim, como assim? Explica melhor. Aí Jesus falou assim: você conhece? Cara, conhece, ele era um doutor da lei, ele era um especialista, ele era um perito, né? E aí Jesus falou assim: o que você entende do texto? O que você entende da letra? Está escrito lá. Ama Deus sobre tudo, né? Ama Deus de coração, mas ama as pessoas, mais ou menos isso, né? Jesus falou assim: é isso mesmo, o que você entende desse negócio? E aí, Jesus apertou o camarada. Jesus falou para ele assim, falou assim: eu vou contar uma história para você entender melhor o que isso quer dizer. Eu vou explicar, eu vou exemplificar. Jesus falou assim: olha, tinha um homem que ele estava descendo, indo para o caminho que vai para Jerusalém, só que no caminho, ele foi assaltado, ele foi pego assim, e os caras que pegaram ele, foram muito cruéis, eles arrebentaram com ele, roubaram, tiraram tudo dele, e deixaram ele à beira da morte, caído na beira do caminho. Essa é a história que Jesus propõe, deixou ele caído lá, para morrer. Só que de repente, surgiu uma luz. Qual foi a luz? Estava vindo diga comigo, sacerdote. É aí que a coisa fica pior, tá, irmão? Porque essa luz, ela não brilhou. Essa luz não brilhou. Meu irmão, deixa eu dar uma palavra para você. Deixa a sua luz brilhar. Vou repetir aqui. Deixa a sua luz brilhar. Irmão, mais do que nunca esse mundo está carente de que eu, você, nós, deixemos a luz do Senhor brilhar através de nós. Só lembrando, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Vocês, somos nós. A igreja é a luz do mundo. Nós somos. Ele disse: vocês são o sal da terra. É o sal, irmão. Eu tenho opinião, não vou ficar aqui, porque senão eu vou gastar tempo, eu tenho que me deter aqui no texto. Mas sabe, irmãos, eu acho que esse sal não está servindo para muita coisa. Jesus falou que o sal que não salga, ele não presta para outra coisa, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O sal, ele tem uma função, ele tinha uma função assim, muito maior do que a que nós temos hoje, de apenas jogar ali umas pitadas na comida, não. Esse sal, irmão, ele era um agente de conservação, ele não deixava as coisas apodrecer, estragar. Ele tinha muitas funções, né? Até curativas, era usado, né? Como para tratamento, etc. e tal. E aí Jesus falou assim: vocês são sal da terra. Só que infelizmente, irmão, se eu não me deixar, se eu não me permitir viver aquilo que Deus tem para mim, não vai acontecer. Foi o que aconteceu com esse sacerdote. Ele viu a necessidade, ele viu o camarada caído na beira do caminho, ele viu lá o homem arrebentado. Sabe o que ele fez? Ele virou o rosto dele. A Bíblia diz que ele cortou volta dele. Cortou volta dele. A gente olhando assim, irmãos, a gente fala: que vergonha, que vergonha. A gente já aponta o dedo na hora e fala assim: que baixaria. E de verdade porque ele era um sacerdote, ele era um homem, ele era o representante da religião, ele servia a Deus no templo, não é? Só que a gente precisa entender uma coisa, irmãos, uma coisa é servir a Deus no templo, muitas vezes você se torna um profissional, a gente precisa tomar muito cuidado para não acontecer isso, se torna um profissional, faz por quê? Porque tem que fazer. Só que o coração começa a endurecer, começa a ficar indiferente, começa a se tornar uma pessoa que, sabe, diz: eu tenho nada a ver com isso. Não, você tem a ver com isso sim. Ainda que você não fosse um sacerdote, que no caso dele, né? Ainda que não fosse um sacerdote, mas sim, Deus, ele disse: ama o teu próximo. Só que aquele homem, ele fez, ele virou o rosto dele para o outro lado e disse que ele foi embora. E Jesus fala assim: vou apertar mais ainda.
Jesus estava aquele dia atacado, tá, irmãos? Quando Jesus fazia isso, você pode ter certeza que ele estava fazendo aquilo com objetivo. Ele estava colocando o dedo na ferida. Ele estava colocando o dedo na ferida. Que ele coloca o dedo na ferida aqui nessa manhã. Na minha, na sua, na nossa. A ferida da igreja. Eu acho, tá? Eu acho. Eu não gosto muito dessa palavra acho, mas eu penso, eu acredito que a ferida que nós temos, irmão, se chama indiferença. Indiferença. O mundo tem nos tornado indiferentes, o mundo tem nos empurrado para esse lugar. Tem nos empurrado. Não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. A maior desculpa que a gente usa o tempo todo é não tenho tempo. A outra assim, isso não tem nada a ver comigo. E tantas, nessa mesma esteira assim, o que vem de argumentos, o que vem de justificativas, meu irmão, não está no gibi. Não está no gibi. Então, lá vem o levita, lá vai descendo o levita, não é? O levita era o cara, irmão, só para lembrar que quem toca não é levita, né? Lá na velha aliança, o levita, ele tinha uma função de serviços assim mais operacionais. Ele era como se fosse meio que o chão de fábrica, ele era aquele que ele botava a mão na massa mesmo. Os levitas, não é? Ele que levava a lenha para alimentar o fogo do sacrifício, era ele que ia lá e cortava o boi, descarnava, esse negócio dava muito trabalho, ele limpava o templo, tinha que limpar um negócio gigante daquele, esse aqui pequenininho desse jeito, dá um trabalho, irmãos, já dá um trabalho, imagina aquele lugar gigante, então eles limpavam, esse era o trabalho dos levitas, e também alguns levitas, bem poucos, tá? Né? Eles sabiam, tinham a arte ali, eram musicistas, tocavam muito bem, cantavam muito bem, e eles faziam parte também do louvor, faziam parte. Só que aí criou essa ideia que, não sei da onde, né? Os pentecostais, eles dão umas escorregadas bestas assim, que não falam, Jesus, tem misericórdia, né? Aí inventou essa história de levita, aí hoje fica esse negócio de levita, aí eu olho para o irmão e falo, levita, rapaz, se você soubesse o que era levita, você saltava fora dessa profissão. Né? Que eles ficam essa conversa. Mas o levita, voltando para o texto, ele era o cara que ele botava a mão na massa. Irmão, olha que coisa. O cara que trabalhava lá, o cara que suava a camisa, ele vê o homem caído, ele vê o homem quebrado, o homem machucado, o homem ali à beira da morte. Sabe o que ele fez? Quem que lembra o que diz o texto sagrado? Olha para mim aqui. Ele virou o rosto também. Ele fez de conta que não estava vendo. Sabe, queridos, quantas vezes eu e você, quantas vezes, e eu não estou falando isso para trazer culpa, peso, eu estou falando isso aqui para despertar você, Deus está te chamando, para a partir de hoje, eu não sei como foi até hoje, tá? Eu não sei, eu conheço um ou outro, sei das atitudes de alguns, não é? Mas eu não sei de todo mundo, mas deixa eu te falar, eu não estou me importando como foi para ontem, eu vou ler com vocês um outro texto já aqui, vocês vão ver, eu não estou me importando, eu estou me importando é daqui para frente, irmão, de verdade, olha aqui para mim, eu estou me importando é de hoje em diante, como vai ser daqui para frente, como vai ser desse domingo, hoje é domingo 25, né? 26 de novembro do ano de 2023, numa manhã, você saiu da sua casa, você veio para esse lugar aqui, e Deus falou na sua mente, Deus falou no seu coração, e eu estou me importando, como você vai voltar daqui? Como você vai sair daqui nessa manhã? Puder controlar lá eu dou uns berros de vez em quando, né, irmão? Dá uma crescida aí, né? Como que você vai fazer a partir de agora? Como que você vai fazer? A partir de hoje, é com isso que eu estou me importando. Aquele levita virou o rosto para o outro lado e tocou a vida dele. Né? Não sei como ele lidou com isso pessoalmente, internamente, se depois ele foi lá, fez um sacrifício, oh Deus, né? Mas o que importa, irmão, é que ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele virou o rosto para o outro lado. E aí Jesus, para apertar, para colocar o dedo na ferida, como eu falei, Jesus vai usar o pior exemplo possível. Tinha exemplo pior? Não. Talvez se Jesus falasse assim, um porco passou. Na teologia judaica, só para você entender, na teologia do judeu, pior mesmo que um samaritano, talvez, na verdade não é nem pior, eles colocavam na mesma categoria, porco e samaritano. Alguém sabia disso aqui? Quem sabia? Porco e samaritano estavam na mesma categoria, ou seja, assim, é a escória, é o lixo. E aí Jesus fala assim, eu vou apertar esses caras agora, eu vou falar uma coisa assim, é para chocar. E aí Jesus fala, sabe,
Mas tinha um samaritano que ele estava vindo pelo mesmo caminho. E quando aquele samaritano, sabe, samaritano na mente daquele escriba, doutor da lei, aquele homem sabichão, na hora, ele deve ter pensado, mas logo um samaritano? Podia ser qualquer outro, mas um samaritano, Jesus estava apertando. Jesus fala assim, o samaritano, quando viu aquele rapaz, viu aquele homem caído, quebrado pela vida, estava lascado, sabe o que aquele samaritano fez? Ele foi lá. Ele colocou a mão naquele rapaz, viu a situação dele, viu que ele tinha uns machucados, umas feridas lá, e sabe o que ele fez? Na hora, né? Era comum por causa das viagens, né, irmãos? Eles traziam algumas reservas de coisa com eles lá, porque as viagens eram a pé, a cavalo, eram demoradas, né? Então, aí ele tinha lá com ele tinha vinho no seu cavalo, ele tinha óleo, o vinho ele pegou, foi lá, o homem era sabido, sabe, tinha algum conhecimento, é como se fosse um antisséptico para fazer a limpeza ali, precisava, né, para descontaminar, o princípio é o mesmo de hoje, mas ele tinha o vinho, então, e ele limpou ali logo e tal, aí ele pegou, aí ele tinha um remédio, que remédio que era? O azeite tem propriedades assim, curativas, e ele pegou o azeite, deitou o azeite na ferida, enrolou ali, fez uma faixa, e falou assim, mas eu tenho que fazer algo mais, não basta eu só fazer isso, porque se eu largar ele aqui desse jeito, ele vai morrer, ele vai ficar aqui, ele vai morrer. Sabe o que o homem fez? O samaritano, disse que ele pegou o cara, botou o cara sobre o cavalo dele, ele tinha um cavalo, devia ser bem de situação, porque não era qualquer um que tinha um cavalo naquela época, né? Botou o camarada em cima do cavalo dele, não é? Se ele botou em cima, irmão, pode ser que ele foi puxando o cavalo, não é? Pode ser, e levou o cara até uma hospedaria, tinha uma hospedaria lá, tinha uma espécie de um hotel, né? Um hostel, levou o cara, colocou o cara lá, disse que chegou para o dono da hospedaria e falou assim, estou te pagando adiantado aqui, pelo pouso, e esse rapaz vai ficar aqui um tempo, e depois quando eu voltar, se tiver mais alguma despesa, eu acerto com você. Jesus contou essa história, e aí ele perguntou pro doutor da lei, pro sabichão, ele falou, e daí? Quem você acha que foi o próximo desse rapaz, desse cara sofrido aí, arrebentado pela vida? Ele podia dar outra resposta, irmão, sim ou não? Tinha como ele falar que o próximo dele era o crentão, era o sacerdote, o homem da religião? Tinha como ele falar isso? Vocês acham que doeu nele falar a verdade? Dizer que o homem que era o representante da religião, o homem que era o homem da fé, o homem, entre aspas, né? O homem lá do templo, que esse homem não fez nada. Que ao invés dele ser o próximo, ele ser a pessoa que se importou, a pessoa que foi lá, que colocou a mão, passou de lado, virou o rosto para o outro lado. Será que foi fácil para ele responder? Eu acredito que não. E essa era a intenção de Jesus. Quem sabe a intenção de Jesus nessa manhã aqui é colocar o dedo na minha e na sua ferida, é mexer com a gente, irmãos. Que a gente sai, como eu falei domingo passado, e eu continuo com essa mesma impressão, que eu e você, que nós saímos daqui contrariados, mas que a gente saia daqui despertado por Deus, para agirmos diferentes, amém? Saiamos daqui tocados por Deus, para termos uma nova atitude, irmãos, uma nova atitude, aquilo que Tiago fala na sua epístola, lá na sua carta, ele falou assim, não adianta, irmãos, vocês ficarem cantando fé, não adianta vocês ficarem levantando as mãos no templo. Eu estou parafraseando, depois você lê o texto lá no capítulo 2, tá bom? Aí você vai entender, eu estou apenas fazendo aqui uma parafrase do texto, mas é mais ou menos como se Tiago tivesse dizendo assim, não adianta vocês cantarem na igreja, vocês baterem palma na igreja, levantarem as mãos lá na igreja, ou no lugar da adoração, né? Se vocês não têm atitude. Aí ele fala assim, mostra para mim essa fé que você diz que não tem atitude, que não tem obras, que eu vou mostrar para você as minhas obras. Eu vou mostrar como que a fé funciona. A fé tem que ter ação, irmão. A fé tem que ter atitude, a fé tem que ter obras. Foi o que o Tiago falou. É a mesma coisa que Jesus está falando aqui para o mestre da lei. É a mesma coisa. Quem que é o próximo? Jesus perguntou. Quem que é o próximo? E aí o cara de cabeça baixa, com certeza. Eu tenho certeza que ele não ousou levantar a cabeça. Ele não teve coragem.
Ele não teve coragem de encarar Jesus. Ele deve ter falado assim com a boca, sabe quando você fala uma coisa que você não quer falar? Sabe, igual, não, eu posso falar? Vou falar. Igual a esposa quando está errada, ela tem que admitir que está errada. Irmãos, você já viram? Tem um videozinho na internet, irmão, que é muito engraçado. A mulher bota um quadro assim, e aí o marido vai colocando umas palavras para repetir. Quem que já viu esse negócio? Ninguém viu. Umas palavras dificílimas. Tipo assim, eu nem sei falar aquelas palavras, tá, irmãos? É tipo, essas eu consigo. Otorrinolaringologista, tá? Mas é muito mais difícil que isso. Eu nem conhecia aquelas palavras. Tão difícil que ela é. Otorrinolaringologista, né? Aí ela fala, otorrinolaringologista. Aí ele fala assim, perdão. É um sarro esse negócio. Aí fala inconstitucionalissimamente. Ela fala inconstitucionalissimamente. Daí ele fala assim, precisamos economizar. Bobeira, irmão, bobeira. Tenha paciência comigo. Querido, é mais ou menos isso. O mestre da lei, o escriba, ele tem que admitir. Jesus está dando prova incontestável, Jesus está mostrando na prática, ele está dizendo assim, está vendo? O sacerdote virou as costas, passou de largo, fez de conta que nem estava vendo. O levita, a mesma coisa. E quem foi que fez a diferença? Diga comigo, o samaritano. Eu não tenho noção, você não tem noção, irmão, o que isso significa. A gente não tem noção do que isso significa, não é? Desse homem admitir e falar assim, o próximo dele foi o samaritano. Ele falou com a boca cerrada. O samaritano. Ele tinha ódio de samaritano. Ele tinha ódio. Sabe, irmãos, quando a gente lê um texto como esse, que Jesus está dizendo o momento que ele viveu, eu não sei se você já parou para pensar, isso me desafia demais. Quando Jesus, lá no Evangelho de João, ele fala assim, vocês vão fazer as obras que eu fiz e vocês vão fazer o quê? Obras maiores. Quem já parou para pensar nesse negócio aqui? Aí você fica imaginando o quê? Jesus ressuscitou um morto de 4 dias, eu vou ressuscitar um de 15. Só pode, ué. Não é? Obras maiores. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. As obras maiores que Jesus está falando aqui, não tem a ver com isso não. Nem cria essa expectativa. Deus pode te usar para ressuscitar? Eu creio que pode sim, tá? Está na Bíblia e nós temos aí na história da igreja, gente que foi muito ousada e usada por Deus. É para todo mundo, pastor? De verdade? Não. Não, são pessoas que foram chamadas por Deus e Deus deu o dom mesmo, é um dom. Dom, irmão, é uma coisa linda. Deus dá para um, não dá para o outro, não sei porquê, não consigo te explicar. É assim que Deus age, tá? Então assim, tudo bem. Tem pessoas que recebem dom, joia, mas são alguns. Mas o que o texto e o que Jesus está falando, não é isso, irmãos. Não é isso. O que Jesus está dizendo ali, obras maiores, você vê aqui, no texto de Mateus capítulo 9, verso 35 e diante, diz que Jesus, ele estava na sinagoga. Irmão, presta atenção, se Jesus estava pregando numa sinagoga, ele não podia estar pregando em outra, vocês concordam comigo? Vocês estão aqui comigo? Se Jesus estava pregando numa sinagoga, Jesus podia estar pregando na outra? Não, por que Jesus não podia? Porque ele estava aqui como homem, limitado, igual todos nós. Igual a todos nós, não é? Ele estava ali. E outra coisa, diz que Jesus olhou e ele falou, mas nossa, que necessidade. Porque a necessidade, irmãos, a necessidade, ela não acaba. Minha vozinha falecida, ela falava assim, se tem quem carrega, vai ter defunto todo dia. Irmão, é um negócio que não acaba. As necessidades, Jesus chegou a dizer assim, Jesus falou assim, os pobres vocês sempre terão com vocês. Ou seja, necessidade não vai acabar. Não vai acabar. E aí, irmão, Jesus está dizendo aqui, olha, é tanta necessidade, é tanta gente sofrendo, é tanta gente quebrada pela vida, quebrada pelas más decisões, pelas escolhas erradas. Quem sabe você que está aqui, olha para você e fala assim, quanta bobagem eu fiz, quantos erros eu não cometi. É verdade. E aí fica se punindo, se culpando, carregando aquele fardo pesado de culpa. Por quê? Porque você sabe que você errou, cara.
Você sabe que você fez bobagem, você falou que não deveria falar, você não falou aquilo que deveria ter falado, você fez aquilo que não deveria ter feito, você não fez aquilo que deveria ter feito, e aí fica carregando esses pesos. E é isso que Jesus está falando, ó, é gente, é muita gente quebrada, é muita gente ferida, é muita gente destruída, é muita gente machucada, são muitas as necessidades. Enquanto Jesus estava ali, como pessoa, então no seu raio de ação, o que ele fez? Está ali o texto, vocês leram comigo, é magnífico isso aqui, ó. Olha lá, pega o versículo de número, o 35 mesmo, fala assim, ó, ele estava ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades, curando todas as doenças e enfermidades. Então Jesus estava ali, Jesus estava agindo, Jesus estava colocando a mão, ele estava socorrendo as pessoas, entenda, na medida do possível. Jesus estava cuidando de um, tinha como ele estar cuidando do outro? Sim ou não, irmãos? Vocês são inteligentes, queridos. Leia o texto assim, o texto do jeito que está. Do jeito que está. Não, irmão, Jesus estava limitado. Por isso que Jesus ele era 100% homem, igual eu e você. Enquanto nesse mundo, quando Jesus veio aqui, que a Bíblia diz que ele se fez carne, ele viveu entre nós, habitou entre nós, irmão, Jesus era homem, mas ele era Deus. Por isso que Jesus operava coisas extraordinárias, ele andava na dependência do Espírito Santo, o Espírito Santo movia através da vida dele, ressuscitava mortos, fazia coisas extraordinárias. E deixa eu te dizer, é possível hoje, se você se deixar ser dirigido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo use a sua vida assim como ele usou Jesus. Aleluia! É possível, pastor? Essa é a vontade de Deus. Só que eu quero que você entenda que Jesus estava limitado. E aí agora, ele vai dizer assim, ó, vocês vão viver coisas maiores do que eu vivi. Sabe, irmãos, vocês sabiam que Jesus, ele nasceu, cresceu, viveu, Jesus nasceu, cresceu, viveu e morreu, né? Numa região assim, ó, o raio que Jesus, ele interagiu, não passou de 90 quilômetros, um raio de 90 quilômetros. Quem aqui já viajou para mais de 90 quilômetros da sua casa? Já? Você já foi a Apucarana? Apucarana acho que dá menos de 90, né? Apucarana dá uns 80. Quem já foi em Londrina? Você já foi mais longe do que Jesus foi, irmão. Jesus viveu a vida toda dele. Você está entendendo isso aí? Jesus viveu toda a vida dele. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus viveu, Jesus fez o ministério dele. Tudo que Jesus fez foi um raio de mais ou menos, é lógico, essas coisas têm uma certa, né, um pouquinho para cá, 3% para mais, 3% para menos, é igual estatística de eleição, né? 3%, 3 para cá, 3 para lá, mas mais ou menos 90 quilômetros o raio de atuação de Jesus. Irmão, tinha que ir num lugar, pegava lá a sacola e saía, ó, vamos andar, saía andando. Hoje você senta, você monta no carro e vai. Essa semana mesmo, amanhã, eu estou indo para um retiro de pastores, né? Diz que é uma coisa extraordinária, 3 dias de jejum, estou indo para lá, Deus vai fazer, ore por mim, lembre de orar por mim, para que Deus venha mesmo, eu quero que o Senhor me toque poderosamente nesses dias, nesse lugar, né? Fica 300 e poucos quilômetros daqui, eu volto, aí já volto, tem um compromisso aqui, na quinta de manhã tem uma reunião aqui na igreja importante, né, que é da ordem dos pastores, no sábado eu faço um casamento pela manhã, termino o casamento, já monto no carro e vou para Nova Andradina, porque eu vou pregar em Nova Andradina. Estou fazendo obras maiores que Jesus fez. Você está entendendo, irmão? Pastor, não, entenda o contexto, irmão. Jesus estava falando nesse sentido, sabe? Jesus estava falando assim, vocês terão possibilidades. Irmão, hoje com a internet, você alcança o mundo, criatura. Você pode chegar no mundo todo através da internet. E aí quando Jesus fala, vocês vão fazer as obras que eu fiz, e farão obras ainda maiores. Agora já pensou, irmão, se a gente fizer tudo isso, cheio do poder do Espírito Santo, se nós fizermos tudo isso debaixo da unção de Deus, que coisa gloriosa que não vai ser. Mas irmãos, Jesus, ele viu aquela situação,
ele viu aquela necessidade, diz que quando ele vê as pessoas, ele faz uma comparação aqui, muito interessante isso, eu já falei sobre isso, que ele diz que são como ovelhas sem pastor, ovelhas aflitas, ovelhas desamparadas, ovelhas sem pastor, e aí eu apelo, né, para minha formação aí, como fiz colégio técnico agropecuária e cuidei, então eu tive experiência de cuidar de caprinos, cuidei de ovelha, cuidei de cabra, cuidei de bode. Bode, irmão, é o Satanás na terra, já contei para vocês, aquilo dava um trabalho lascado, por isso que a Bíblia diz que os bodes vão para o lado esquerdo e vão ficar lá, vai para o inferno vocês, porque aquilo é endemoniado, irmãos, ô criatura endemoniada, eu estou falando a verdade para vocês, eu trabalhei com esse negócio, mas é endemoniado aquilo, mas é um bicho assim, você pode fazer tudo por ele, você pode cuidar dele, dar comida, você pode dar banho não, porque, né, mas vamos dizer que você trata ele igual um filho, irmão, ele vai te chifrar, na hora que você marcar, ele vai vir, vai te dar uma cabeçada assim, que ele vai te jogar longe. Bode é complicado, irmão. Agora, Jesus está falando assim, são como, não é bode, amém, irmãos? Fala comigo, não é bode, sai todo espírito de bode desse lugar. Em nome de Jesus. Pastor, meu sonho é ter uma Dodge Ram. Tem a Dodge Ram, mas expulsa o espírito do bode. Irmão, é uma coisa terrível. Agora a ovelha não. Você sabia que a ovelha, ela é um animal doméstico? É um animal doméstico. Quem sabia disso aqui? É um animal doméstico, irmão. É um animal doméstico. É igual um cachorro. Só que ela é muito... O cachorro, você pega o caramelo, é uma coisa sensacional, né? O cachorro caramelo, ele se vira, ele vai, ele é o tomba-lata, né? Ele derruba lá a lata de lixo, pega a comida, ele se vira. Ovelha não. A ovelha, se não tiver quem cuide dela, se não tiver quem faça por ela, se ela não for assistida, ela não vai dar conta. Eu citei aqui já contei tanto isso, né, irmãos? Porque me impressionou. Eu estava lendo na literatura um dia, e é literatura científica, no caso, irmão, existem documentados casos de ovelha que se suicida. Vocês têm noção do que é isso? Já contei isso aqui, né? Se suicida, a ovelha ela chega num estado, num momento assim de desespero, que ela se desespera toda, porque ela não está aguentando aqueles carrapichos, ela não está aguentando aqueles carrapatos, ela não está aguentando aquelas moscas ali atormentando ela. Sabe o que ela faz? Ela se joga no precipício. Na verdade o que ela está tentando é o quê? É acabar com o sofrimento. Qualquer semelhança é mera? Vocês já viram gente que chega ao ponto para tentar acabar com o seu sofrimento, com a sua angústia, com a sua dor, com o seu desespero, que chega ao ponto de fazer uma loucura dessa, uma sandice dessa, de atentar contra a sua própria vida? Irmão, é isso. É o cenário que Jesus está vendo aqui. Ele falou assim, são ovelhas sem pastor, estão desesperadas. Eu não gosto, tá, irmão, de ficar assim, mas é só para te explicar. Se você pega o texto no seu contexto original, ele tem a ver com a história do bom samaritano. Sabe o que são essas ovelhas aflitas e desamparadas? Literalmente, gente que foi assaltada, espancada, gente que está jogada à beira do caminho. Mas eu já li isso na Bíblia. É isso que o texto está dizendo, é isso que Jesus está querendo dizer aqui. É gente que foi assaltada, é gente que foi arrebentada, está caída. Meu irmão, se ninguém fizer nada, se ninguém pôr a mão, se ninguém for lá, se o sacerdote passar de lado, se o levita passar de lado, e se todo mundo não olhar, essa pessoa vai morrer. Essa pessoa vai morrer, essa ovelha ela não tem saída, ela não tem condições. É o que Jesus está falando, é ovelha desesperada, é ovelha sofrida. E aí, irmãos, quando Jesus fala assim, escutem aqui, ele fala para os discípulos, quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nessa manhã? Você é discípulo de Jesus mesmo? Certeza? Pensa sobre isso. Irmão, Jesus fala para os discípulos, a seara é muito, muito grande. O campo, irmão, está assim, ele está pronto para a colheita, está preparado para a colheita, está tudo pronto. Só que sabe qual que é o grande desafio, o grande gargalo, você conhece essa expressão, consegue?
Igual você pega uma garrafa, né? Aquela boca é o gargalo. Ela é grande, mas aí coloca um gargalo menor, porque senão cai tudo de uma vez. Então, a igreja, o corpo de Jesus tem um gargalo. Jesus está dizendo, sabe qual que é o gargalo? Você tem ideia? Você tem noção? Qual que é o gargalo da igreja? Qual que é o gargalo do corpo de Jesus? Ele fala assim, os trabalhadores são poucos, e são mesmo, irmão. São mesmo. Eu não vou aqui, porque senão daí parece que eu estou apelando aqui, jogando na sua cara. Mas, meu irmão, para tudo isso aqui acontecer, para a gente caminhar como igreja, irmão, se você pegar, dá para contar nos dedos. Quem se compromete, quem se envolve, quem faz alguma coisa, não estou falando isso aqui para pesar sobre você não, tá bom? Eu só estou para exemplificar. Irmão, existe uma lei chamada lei de Pareto, alguém já ouviu falar na lei de Pareto? Né? Lei 80-20. É 20%, irmão. É 20% que faz, é 20% que arregaça as mangas, é 20% que se compromete, é 20% só. E os outros 80%? Os outros 80% vai no bolo. Né? Os outros 80%, irmão, surfa na onda, junto com os outros. Estão indo, então também vou. Mas assim, quem de fato arregaça as mangas, quem de fato trabalha, quem de fato diz, ó, pode contar comigo, estou aqui, eis-me aqui, 20%. 20%. Tá? Não é uma regra estática, às vezes pode ser 21, 22, 23, mas às vezes pode ser 18, 19. Tá? 3 para cima, 3 para baixo. Isso é uma lei. Depois você pesquisa lá, lei de Pareto. Isso funciona em todas as áreas. O interessante é que isso reflete em todas as áreas. Lá na tua empresa você vai descobrir 20%, em todo lugar. Parece um absurdo essa lei, né? Mas o cara foi prêmio Nobel, né? O cara que ele conceitualizou esse negócio. Irmão, Jesus está falando, o trabalho é muito trabalho. É muito grande a seara, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. E aí o que nós vamos fazer? É uma proposta que eu tenho para nós nessa manhã, porque é o que Jesus propôs para a gente resolver esse problema. Como que a gente pode resolver esse problema, irmãos? Vocês estão comigo? Vocês leram o texto? Como que a gente pode resolver esse problema? Tem um problema, não tem? Sim ou não? Qual que é o problema? Diga comigo, a seara é muito grande? Você está comigo, então você vai ficar comigo mais um pouco, então você me aguenta. Olha lá, a seara é muito grande? Diga, e os trabalhadores são poucos. Então qual que é o problema, irmãos? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Joia? E como que a gente pode resolver esse problema? Fazendo uma técnica, quem já ouviu falar da técnica do avestruz? Quem conhece a técnica do avestruz? Quem conhece aqui a técnica do avestruz? Qual que é a técnica do avestruz? Enfia a cabeça num buraco, o problema desaparece. Porque a gente faz muito isso. Eu faço muito isso, irmão. Você faz isso também. Quantas situações das nossas vidas, a gente... Eu não sei, não vou aqui, né, porque não estou filosofando, mas irmão, é algo para se pensar. Por que a gente tem essa mania? Por que a gente tem essa mania? A gente enfia a cabeça no buraco pensando assim, vai sumir o problema. Quando você enfia a cabeça no buraco, irmão, entenda o buraco como você quiser, tá? O buraco para cada um aí tem um significado. Enfia a cabeça no buraco, o problema desaparece de fato? Sim ou não, igreja? Não desaparece. O problema continua lá. O problema está lá, irmão. Nada muda. Sabe por que nada muda? Vou te falar. Enquanto eu não mudar, nada muda. Quem precisa mudar sou eu. Aí vocês ficam tudo felizes, né? É verdade, pastor, você precisa mudar mesmo. Você é uma tragédia. Nó, que coisa, você... Não, eu vou bater em você também, vou apanhar sozinho não. Você precisa mudar, meu irmão. Enquanto você mudar, não mudar. Olha aqui para mim. Você vai sair chateadinho daqui comigo, né? Puxa vida. Mas enquanto você não mudar, nada vai mudar. A gente está esperando milagre, irmão. A gente está orando, dizendo assim, Deus, faz um milagre. Deus está dizendo assim, eu quero fazer, mas você precisa mudar. Você precisa mudar. Mudar de atitude, mudar de comportamento, você precisa mudar. Mudar de perspectiva, mudar de visão, você precisa mudar. Nós precisamos mudar. Jesus vem e fala assim, sabe como que vocês vão vencer
como vocês vão conseguir lidar e vencer essa situação? A resposta está no último versículo, ele fala assim, ó: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A gente tem que pedir. Eu estou pedindo muito. Eu estou insistindo para você fazer isso também. Porque eu tenho uma expectativa em Deus. A hora que você começar a orar por isso, irmão, que você começar a olhar e falar, a verdade, hein? A necessidade é muito grande. Os trabalhadores são poucos. Jesus está precisando de trabalhador. Jesus, o Senhor falou, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Jesus está precisando de trabalhadores. Eu estou com uma fé, eu estou com uma expectativa. Eu estou, irmão, acreditando que na hora vai dar um eureka aí dentro de você. Na hora vai como que cair, vou usar a expressão que é antiga, da época mais antiga, né? Vai cair a ficha. Você vai dizer assim, nossa, eu posso fazer alguma coisa? Eu posso fazer a diferença? Eu não preciso ser o sacerdote, eu não preciso ser o levita, eu posso ser um samaritano. Eu posso ser alguém que se importa. Eu posso ser alguém que para dizer assim, pode contar comigo. Eu posso ser alguém que sai daqui agora. Esses dias eu falei, é engraçado, irmão, mas assim, é que se eu tiver que explicar, daí o horário vai explodir, então não tem como explicar por menores. Mas irmão, você acredita que tem gente que, não sei se aqui agora, mas tem gente que vem aqui porque viu uma foto na internet do culto, da celebração, lá no Instagram, lá nesses negócios, nessas redes sociais. Você acredita que tem gente que vem frequentou, batizou, está aqui, porque viu uma foto na internet? Você sabe, quem sabia disso aqui? Irmão. Eu, particularmente, jamais faria isso, né? Julgar um livro pela capa, meu Deus, Deus me livre, já estou escolado na minha vida para não ir por esse caminho, mas tem muita gente que é assim, irmão, tem muita gente que é assim, e você sabia que, eu estou falando aqui, irmãos, mas por favor, não estou aqui, quero pesar sobre ninguém não, mas você sabia que nós só temos 2 pessoas que tiram foto? Essa semana eu fiquei sabendo, olha isso, eu fiquei sabendo que tem uma moça aqui na igreja, nem sei se você está aqui, tá minha filha, porque eu não sei de fato quem é, de verdade, mas eu não fiquei sabendo que tem uma moça que ela é fotógrafa, e que ela disse que ela é membro aqui da igreja. Aí eu falei assim, não conheço, nunca ouvi falar, não sei quem que é, porque ela não ajuda. A gente precisa. Irmão, isso aqui não é nada, tá? Isso aqui não é nada. Você tira foto, mexe no som, mexe nisso. Essa tela, sabe? Isso aqui é detalhe. Servir aqui no templo é nada, tá aí, querido? Isso aqui é nada. Mas Deus está te chamando também para servir aqui. Se você se alimenta do altar, o apóstolo Paulo falou assim, você precisa contribuir com esse altar. Você se alimenta desse altar? Olha a minha direção aqui. Você se alimenta desse altar aqui? Deus abençoa você, Deus derrama sobre a tua vida, Deus ministra você a partir desse altar, então você tem que participar desse negócio também, mas esse é outro assunto e não é o âmago do que eu quero dizer. Eu estou falando de gente, porque tudo se resume a gente, irmão, é gente, é se importar com as pessoas mesmo, é arregaçar as mangas, é parar para quem precisa, igual o samaritano parou. Pegue o texto aí de Mateus 20, vou encerrar, tá, irmão? O horário venceu já, vai vencer daqui 5 minutos, 7 minutos, então deixa eu ler esse texto com vocês, aqui Mateus, capítulo número 20, é uma boa notícia que eu vou dar para você, olha lá, capítulo 20, versículo 1, diz assim, pois o reino dos céus, diga comigo, o reino dos céus, Jesus vai falar assim, ele é como, então o reino de Deus é assim, irmãos, assim, entenda, aprenda aí, o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. A vinha representa a igreja de Jesus, a obra de Deus. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e os mandou para a sua vinha. Joia! O 1 denário, irmãos, é relativo a um dia de serviço, é a diária. É a diária, o cara é diarista, ele recebeu, então tá combinado, esse é o valor que eu vou pagar para você. Por volta das 9 horas da manhã, porque ele precisava de mais gente trabalhando lá, né? Ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, não é? E lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Por quê? Porque o cara que começou a trabalhar no começo do dia, uma diária qual que era o valor?
um denário, valor de uma diária, né? Uma diária, vamos colocar, só para arredondar, R$ 150, é o valor de uma diária, né? R$ 150. Então, você vai começar depois, você vai começar às 9 da manhã, você não começou às 8, eu não sei o horário que era, se era 6 da manhã, né? Mas então, você vai receber o que for justo, joia? E o que eles fizeram? Eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa, não é? Fez a mesma coisa, saindo por volta das 5 horas, meu Deus, 5 horas, irmão, 5 horas? Que hora que o povo para de trabalhar, normalmente? Como que funciona? 6, olha lá, ele saiu 5 horas da tarde, olha lá, encontrou ainda outros que estavam desocupados, a expressão, desocupados, e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Olha a resposta deles, porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Diga comigo, Deus é bom. Cara, ele encontrou os caras 5 da tarde. No final do dia, irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu falei que a mensagem é a continuação do domingo passado. Só que domingo passado eu falei assim, o trabalho continua. Hoje, se eu fosse colocar um tema na mensagem, seria isso aqui, trabalhadores da última hora. Isso mesmo. Sabe, irmão, Deus vai levantar a gente nos 45 do segundo tempo. Os 45 do segundo tempo. Você já viu aquele jogo de futebol que o cara está sentado no banco e fica lá e o treinador, e ele está angustiado com ódio do treinador, porque o treinador não chama ele. Mas aí está terminando o jogo, está tudo virado mesmo. Aí o treinador fala, vai lá, 43, 44 do segundo tempo, vai acabar o jogo. O que o treinador faz? Entra. E o cara lá, ele entra com sangue nas vistas, e ele decide a partida. Quem já viu esse negócio acontecer? Eu já vi. Pega lá na internet o que você acha. Irmãos, eu estou com essa sensação. Eu estou com essa sensação mesmo. Eu estou crendo, estou orando por isso. Eu tenho dito, Deus, tem um problemaço. Falta trabalhadores. Tem trabalho de sobra e falta trabalhadores. A seara é muito grande, poucos são os trabalhadores. Ah tá, o que eu faço, Jesus? Jesus fala assim, peça, ore, clame ao Senhor da seara. Sabe por quê? Porque Ele vai mandar trabalhadores. E aí, eu leio um texto como esse, que Jesus está contando aqui, né, um exemplo do reino de Deus. O reino de Deus é assim. Ele chegou às 5 da tarde e encontrou uns camaradas lá na praça desocupado, sem fazer nada, o dia todo sem fazer nada, que raiva. E aí ele pergunta para eles, o que vocês estão fazendo aqui, vocês não trabalharam? Ah, ninguém chamou a gente. Ah, então não, então por isso, o que não falta é convite, o que não falta é chamado. E aí o Senhor fala para eles, vão lá trabalhar na vinha, não é? Versículo de número 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados. Interessante. Os últimos, irmãos. Essa matemática de Deus aqui dá um nó na cabeça da gente. Essa didática de Deus, ela é absurda. Ela vai na contramão, tá? Mas Deus, é Jesus que está falando esse negócio aqui. Então presta atenção. Jesus fala assim, chama os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e termina nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde. O cara foi trabalhar às 5 da tarde, trabalhou 1 hora, irmãos. E cada um recebeu quanto? Um denário. Quanto que era um denário? Uma diária. Ele recebeu diária cheia. Ele recebeu como se ele tivesse trabalhado o dia todo. Está aqui, irmão. Vocês estão lendo comigo? Ainda bem que é Jesus que está contando essa história, ainda bem que está na Bíblia, porque eu torço o meu nariz quando eu leio um negócio desse. A gente tem um senso de justiça, nossa, irmão, mas presta atenção o que vai acontecer aqui. Olha lá. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, eles esperavam o quê?
receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quanto que era um denário? Uma diária. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. 1 hora, foram das 5 às 6. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do calor, o peso do trabalho e o calor do dia. Olha lá. Pessoal do louvor, pode vir, por favor. Mas ele respondeu a um deles. Presta atenção aqui nisso, irmão. Presta atenção nisso agora. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Nós não combinamos que eu ia pagar 1 denário para você na hora que eu fui te contratar? Eu não ia pagar para você uma diária, ele está dizendo? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? O dinheiro é dele, o recurso é dele. Ou você está com inveja, porque eu sou generoso. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Sabe, irmão, eu acho que eu preciso orar pelo meu coração. Mas eu preciso orar pelo teu coração também. Olhe para mim, vou encerrar, nós vamos louvar a Deus agora. Mas, irmão, eu fico mordido de raiva. Eu fico com inveja. Jesus está falando aqui, eu não vou esconder meu pecado, não. Eu falo, mas como que um lazarento desse, me permita, tá? Me permita, tenha paciência. Como que um lazarento desse não fez nada até agora? Não fez nada. Estava lá lascado, precisando, e ele estava lá de bracinho cruzado, ficou lá na praça. Veio lá o que chegou no começo do dia, labutou e lutou. Aí depois voltou porque estava faltando gente, e está faltando gente, irmãos. A seara é muito grande, e os trabalhadores são poucos. Aí ele vai lá, vocês estão aí na praça ainda? Vem. 9, meio-dia, 3 da tarde, mas 5 da tarde, irmão. Faltando. Sabe, irmão, eu preciso encerrar. Mas eu preciso também dizer que nessa última hora, melhor dizendo, é a última hora, irmão, é a derradeira, é a última hora. É a última hora. Existe uma necessidade como nunca houve antes. Irmão, eu acredito que Deus vai levantar a gente nessa última hora. Gente que a gente nunca imaginou, gente que eu nunca imaginei. Deus vai levantar pessoas, Deus vai pegar homens, mulheres, e Deus vai falar assim: vem, estou te chamando, sou eu que estou chamando você para fazer parte daquilo que eu estou fazendo. E eu estou abrindo meu coração para você. O que me indigna é que essa pessoa vai receber um nível de recompensa tanto quanto eu. Irmão, faz mais de 30 anos, faz 25 anos que eu sou pastor. Eu já sofri demais nesse trabalho, irmão. Eu já sofri demais. Estou falando assim, estou rasgando meu coração. Eu já sofri demais, eu já sofri com gente. Eu já fui traído. Irmãos, eu já busquei gente em boca de fumo, irmão. Boca de fumo, você sabe que isso... Olha o ponto que você chega. Sem buscar o cara, né? Claudinho estava me lembrando da situação. Eu já fui lá na delegacia tirar o cara, buscar o cara. Já fui, né? Já fui, irmão. E aí o camarada vai chegar na última hora. Jesus fala para ele assim: vem, eu conto com você. Eu conto com você. A seara é
muito grande. Os trabalhadores são poucos. E eu estou te chamando. Você é resposta de oração. Sabe, irmão, você que está aqui, quem sabe você é a resposta de oração. É a resposta da oração. Nem minha, não é? Talvez de outros que já oraram falando: Deus, tem gente precisando ser alcançada nesse mundo. Tem gente perdida que precisa ser salva. E Deus vai usar você. Fica de pé nessa manhã. Deus vai usar a sua vida. Deus vai levantar você, querido. E ó, a melhor notícia de todas, você vai receber a recompensa. É Jesus que está falando aqui. Jesus está dizendo que você vai receber o pagamento. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não vai ficar devendo nada para você. Deus vai fazer o pagamento justo. Pagamento justo. Ele fala assim: eu quero ser generoso, eu quero ser bom, eu vou recompensar. E Ele vai fazer isso. Porque Ele é bom, porque Ele é Deus. Vamos adorar o Senhor com essa última canção. E nós vamos orar em nome de Jesus.